Oi, gente, bem-vindos a mais um podcast do Future Seeds, o Greencast, e hoje vamos falar um pouco sobre os recursos do nosso planeta. Bom, eu sou Yasmin, eu estou aqui com... E aí, pessoal, eu sou o Guilherme. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre... Hoje, pessoal, a gente vai falar um pouquinho sobre os recursos limitados do nosso planeta e as necessidades ilimitadas. Esse é um belo nome para o tema do nosso podcast de hoje. Adivinhem quem criou? Quem criou? A sorte, esse tema. Mas eu só queria dar uma pequena introduçãozinha para vocês, pessoal que está escutando agora, que sou eu de novo aqui. Eu apareci no podcast passado, voltando aqui. Agora vocês se acostumem com a minha voz aqui, que eu vou estar aqui mais frequentemente. E a gente está passando por algumas reformulações no nosso podcast, que a gente está querendo adicionar algumas coisas, tentar deixar mais interativo. Então, eu queria pedir para vocês sempre estarem atentos ao Instagram do nosso projeto. O Greencast faz parte do Future Seeds, o projeto Future Seeds. Vocês tenham vontade de pesquisar no nosso Instagram, que é a nossa rede social principal, onde a gente divulga, faz posts, stories e sempre está atualizando conteúdo lá. E a gente vai tentar estar trazendo conteúdo extra, seja nos stories, IGTVs, Reels, para complementar o que a gente aborda aqui no podcast. E também uma forma de falar um pouquinho sobre o que a gente vai estar abordando nos futuros podcasts. E também a gente sempre está no YouTube também. A gente vai estar upando o episódio completo lá, caso queira ouvir por lá. E também separando as partes mais importantes. Mas é isso. Quer começar, Yasmin? Vamos lá. Então, só para dar um resumão, vai ficar cada vez mais legal, então fiquem ligados. É isso. Então, gente, para quem não sabe, os recursos naturais são os recursos que o ser humano tira da natureza para produzir as coisas. Então, o movimento dos ventos, os vegetais, os minérios, a água, tudo que vem da natureza e que a gente usa para produzir qualquer coisa é um recurso natural. E aí, você pode dividir os recursos naturais em dois: os renováveis e os não renováveis. Certo. E é importante ter essa introdução, porque isso vai estar a partir de agora em tudo que a gente vai abordar. E agora, com essa definição, os termos que a Yasmin bem definiu aqui para vocês em mente, eu queria trazer um tema para vocês, que seria a sociedade de consumo, que é o primeiro tópico que a gente vai abordar aqui no podcast de hoje. A sociedade de consumo, nada mais nada menos que a sociedade que a gente se encontra hoje em dia. Não é mistério para ninguém que a gente vive numa sociedade capitalista. Então a gente precisa produzir e consumir cada vez mais para que a máquina continue rodando. E esse consumo exacerbado, a produção, sempre estando colocando novos impostos, novas produções, novas coisas, e isso vai girando, e para a economia é bom, mas isso não leva em conta o meio ambiente. Antigamente isso já foi bem pior. Hoje em dia as empresas estão tendo consciência ambiental, né? A cobrança ficou maior em cima de todo mundo, porque se a gente não se controlar, em alguns anos o planeta vai estar sofrendo alguns baques que vão ser já irreversíveis. Então, 7 anos, gente. 7 anos, gente. 7 anos para a primeira coisa irreversível. Fora milhares de coisas que os homens já fazem. Mas tá. É basicamente isso, a necessidade de sempre estar produzindo algo novo. Sabe, é igual o seu celular. Você acaba de comprar um celular novo, você ainda nem terminou de pagar ele, eu acho, ou você pagou à vista, não sei, mas lança já uma edição nova. Tipo um iPhone a cada ano, sabe? E esse obsoletismo programado, eu não sei nem se essa palavra existe, mas essa obsolescência, me ajuda aí, Yasmin, por favor. Eu não tenho a mínima ideia se existe. Algo obsoleto, tem um nome pra isso agora, é que me fugiu da mente. Tá, mas as coisas hoje em dia são programadas para serem obsoletas mais rápido, sabe? Por isso que você vai às vezes escutar alguém falando assim, nossa, antigamente as coisas duravam mais. A pessoa Porque não elas tá eram feitas saudosista. pra isso. Elas eram feitas pra isso. Elas realmente duravam mais. Tipo, Por sei exemplo, lá, fala aí. Por exemplo, quando você... Eu gosto muito de comprar em brechó. Eu adoro comprar em brechó, vocês não têm noção. É o amor da minha vida comprar em brechó. E isso faz parte da moda consciente, assim, uma moda mais, sabe, amiga da natureza. E tem muitas calças, por exemplo, que são
vintages dos anos 90 originais, tipo, de verdade, dos anos 90. Porque até naquela época já, bom, até aquela época mais ou menos, as coisas eram feitas para durar. Meus pais, eles tinham uma geladeira que durou, a minha era mais velha que eu, foi quebrar faz uns 2 anos atrás. Então, pra vocês terem noção, aquela geladeira durou pelo menos Mais de 16 anos. Então, isso é muito tempo. Eu acho que a geladeira é um principal exemplo pra isso, sério. Porque a minha avó tem uma geladeira, ela é daquela Brastemp colorida, a geladeira é vermelha. Eu acho maravilhosa aquela geladeira. Não vou dizer que ela tá, tipo, super novinha, mas é uma relíquia, porque ela funciona, tá lá. Ela tá certo que ela produz quilos de gelo e você tem que dar um jeito de descongelar aquilo depois? Tá, mas a geladeira tá lá. As coisas eram feitas pra durar mais. Igual o celular da Nokia antigamente, que era algo quase indestrutível. Hoje em dia os celulares é muito fácil de serem repostos. Oi? Não, bons tempos do celular da Nokia. A minha mãe, ela tinha um azul que tinha anteninha. Gente, o meu sonho era ter um igual. Tinha jogo da cobrinha nele? Claro que tinha, né? Claro que tinha, era padrão, era a coisa principal. Isso é uma coisa que eu sinto falta hoje em dia, mas realmente as coisas não foram feitas para serem tão duráveis quanto eram antes. A Apple mesmo admite que a cada atualização do sistema do celular deles, o sistema do celular mesmo para de funcionar um pouquinho. Toda vez que você atualiza o iOS lá, o celular para de funcionar de pouquinho em pouquinho. Pra ficar pior, até para de funcionar. Porque eles sabem que se eles fizessem alguma coisa que durasse, ninguém ia comprar mais. Eles fazem negócio pra parar de funcionar pra você comprar mais. Porque eles sabem que a gente é trouxa. As coisas não duram, tipo, nossa, será que ninguém nunca vai inventar alguma coisa definitiva? Nossa, tipo, um celular com bateria definitiva, ela vai durar muito tempo, sei lá, um eletrodoméstico que nunca vai quebrar. É claro que eles poderiam investir recursos e tempo nisso, mas se você inventa algo que é definitivo, você não vai mais vender de um certo ponto. E isso pro capitalismo é péssimo. Você tem que fazer. E é por isso que o capitalismo não dá certo. Desculpa. Mas é por isso que o capitalismo não dá certo, não funciona e é impossível do planeta dar conta do nosso capitalismo desenfreado. E todos vamos sofrer as consequências por isso, porque nós somos o gado que as grandes empresas controlam. E esse é o primeiro episódio do nosso novo podcast, Marxismo e Socialismo. E estamos aqui com a Yasmin. Brincadeira. Me respeita que eu sou marxista. É brincadeira. Desde os 15 anos. Então, brincadeira. Cada um com seu posicionamento. Mas fatos são fatos. O capitalismo ele não é agradável para o meio ambiente. Então aí as provas. E isso leva a gente a muitos outros fatores, que é sobre recursos e tudo mais. Uma coisa muito interessante e preocupante, né? Não tem como não ser, é que todos os anos, né? Pelo menos pegando os 2 últimos anos, o planeta esgotou os recursos programados para aquele específico ano antes da data prevista. Porque caso vocês não saibam, há uma estimativa feita sobre os recursos que o planeta é capaz de gerar para um ano todo. Isso engloba minérios, água, todos os tipos de recursos. E quando isso acaba, o planeta entra na reserva dele para suprir nossa necessidade. E geralmente isso está acabando tipo na metade do ano. Então como que o planeta vai ter tempo para repor tudo aquilo que perdeu se tipo tá na metade do ano? Cada ano vai passando, sabe? É tipo aqueles detergentes que eliminam 99% dos germes, mas fica aquele 1% que vai se acumulando e você não sabe o que acontece com aquilo. Então, sabem por que isso acontece? Isso é muito interessante. Eu nem tinha pensado em falar sobre isso, mas tem um livro chamado Sapiens, que o meu avô ele me deu de presente em forma de quadrinho e eu tô lendo. E explica que o planeta não está preparado para aguentar toda a demanda da humanidade, porque a gente passou muito rápido da base qual é a palavra? Negócio alimentício? Eu esqueci a palavra. Da pirâmide alimentar? Isso aí, valeu. Da pirâmide alimentar. Por exemplo, os tubarões existem há 20 milhões de anos. Então, o planeta teve tempo para se adaptar, para adaptar as presas, para todo mundo se adaptar. O ser humano não. A gente está aqui há pouco tempo, pelo menos os Homo sapiens. Os outros tipos de seres humanos foram mortos, morreram. Não existem mais.
E a gente pulou muito rápido, então o planeta não teve aquele tempo de se adaptar. É, se vocês forem parar pra analisar, os seres humanos têm tudo que condiz como um vírus, uma praga, né? Porque ele vai numa região, consome tudo, destrói e parte pra outra. Então ele teoricamente se encaixa nessa área como fosse uma praga pro nosso planeta Terra. Então realmente, é... o ser humano, ele... Muito interessante o que a Yasmin trouxe. Ele realmente é um problema pro nosso planeta, quando a gente não sabe regular tudo que a gente faz. Mas tá, tem um site bem legal que tem estimativas e pesquisas que abordam mais isso. Então, fique à vontade para poder estar entrando. O nome do site chama Footprint. Se quiser falar um pouco aí, Yasmin. Gente, eu ainda não terminei, mas é muito legal. É o Global Footprint Network. Você entra lá e eles vão começar a fazer perguntas sobre sua alimentação, sobre a sua casa. Não, nada muito pessoal, mas tipo, mais ou menos como funciona para calcular a sua pegada ambiental. A sua pegada ambiental, gente, para quem não sabe, é que tudo que você faz, tudo que você usa, principalmente alimentação, cidades, essas coisas, por exemplo, vai deixar uma marca ambiental, porque você está consumindo coisas, você tá gerando consequências. E isso é a sua marca, sua pegada ambiental. Pegada, gente, desculpa. E aí, esse realmente o termo, relaxa. E aí eles vão perguntar para você, e você pode deixar mais específico, mas específico como você sentir à vontade. Então, por exemplo, aqui eu tô na seguinte pergunta, sobre habitação. Tem energia elétrica em casa? Sim. A sua casa é eficiente energeticamente? Por exemplo, aí você pode ir de nada para muito. Aí você vai respondendo e ele vai calculando mais ou menos sua pegada ambiental, gente. É muito legal, vocês deviam ir. É muito interessante isso, porque a gente não pode só botar a culpa nas grandes corporações, falar que é culpa do governo e isso e tudo mais, se a nossa consciência não é nada ecológica. Então, as nossas ações influenciam, sim, em muito. É claro, se a gente parar pra pensar, eu sou só uma pessoa, então o que eu posso fazer de diferença? Tipo, mas só uma pessoa pode ser dono de muita coisa, ter bastante influência e realmente faz diferença. E é claro que de pessoa em pessoa vão se juntando multidões e daí por diante vai ter um impacto maior. Então só de você estar fazendo sua parte já é uma forma de estar ajudando o planeta. Porque assim como a Yasmin estava comentando, cada ser humano tem a sua pegada ambiental ou pegada ecológica, como você quiser chamar. E, por exemplo, no caso do Brasil, segundo o ranking da WWF, o Brasil estaria na 56ª posição, número 56, com a maior pegada ecológica do mundo, sendo que seriam 2,9 hectares globais por habitantes. Então, isso seria tipo o seu gasto com o planeta, você está em débito com o planeta Terra. E realmente é bastante coisa. Aí fica difícil culpar os alienígenas nos filmes que vêm destruir a raça humana. Fica difícil culpar eles. Que a gente só faz besteira. Então, como culpar eles se às vezes eles estão querendo proteger a Terra, já que a gente não protege direito, né? Não é que a gente não mereça, porque a gente, vamos ser sinceros, a gente meio que merece. Então, é tipo aquela teoria de que os alienígenas estão só observando os seres humanos até o momento que a gente se torne uma... Isso, pode ser isso também. Mas eu ia dizer que os alienígenas estão só observando os seres humanos até o momento que a gente se torne uma ameaça... passe de ser uma ameaça global para uma ameaça universal, né? Até a partir do momento que a gente consiga explorar outros planetas, viajar grandes distâncias no espaço, então a gente vai se tornar uma ameaça para eles. Aí eles vão vir aqui e acabar com tudo. Mas é só uma teoria. Uma teoria, não lembro de quem agora, mas não é um louco aí, tipo, um cara aleatório na internet que falou, essa é a minha teoria. Mas uma teoria de um pensador aí, um aspirante aí. Hã? De alguém renomado. Eu não sei quão renomado é o cara, porque eu não lembro o nome dele. Então eu não posso dar certeza, né? Se ele fosse super renomado, eu acho que eu lembraria o nome. Mas assim, primeiro você tinha falado sem querer que tava esperando a gente se tornar uma ameaça global. Eu fiquei,
até estão atrasados, mas aí você falou universal, é aí faz mais universal. sentido. Global, tipo, eles que se A gente destruam já lá. é. Global a gente já é pra gente mesmo. Mas a partir que a gente virar uma ameaça universal, que a gente já poder afetar outras civilizações, aí eles vão ver, os seres humanos vão ficar perigosos agora, tá? Mete uma bomba ali e acaba com tudo. E já Isso é tem só lixo TV. humano no espaço, não vamos nos esquecer disso. É verdade. Então, olha como o ser humano vai degradando o ambiente. Ele não destrói só o planeta Terra, mas também o espaço. Tipo, imagina se é aquilo que o... Como que chama mesmo? O dono da SpaceX? O Elon Musk. Se aquela ideia dele de fazer aquela super rede de satélites para prover a internet mais rápida do mundo, tipo, lançar dezenas de satélites em torno do globo, né, para poder triangular todas as posições e fornecer, tipo, uma internet muito mais rápida, internet fibra, qualquer coisa. Imagina que, tipo, um monte de satélites fora no espaço, dá tudo errado, tipo, como que você vai jogar fora aquilo, sabe? Ninguém vai lá no espaço, busca o lixo, traz pra terra e joga fora. Fica lá, boiando. Então a gente Exatamente. continua jogando lixo fora do planeta, vai virar tipo uma camada de ozônio negativo, uma camada de lixo que vai ficar. E tipo, como que a gente vai sair do planeta se tem lixo em volta? Como que o sol vai O passar? Futurama, É, o igual Futurama Futurama. fazia muita crítica quanto a isso. Eu adorava, gente. Aquele desenho era Esse maravilhoso. desenho era muito bom mesmo, Futurama. Não devia ter sido cancelado sem um final Digno. Exatamente. Eu não sei por que foi cancelado, esse desenho é muito bom. Tem gente que Ai, gosta tinha mais do sido que cancelado Simpsons. uma vez. Então, eu amo os dois. Eu mas amo eu os amo mais dois. Simpsons porque eu assisto desde pequenininha. É difícil. Super saudável isso. Mas o Futurama ele tinha sido cancelado, aí depois ele voltou, só que ele tava menos cabeça, sabe? Tipo, menos piadas só nerds entenderiam, Sei. aí perdeu um pouco com o público, aí foi cancelado de vez. Mas quem sabe, pode voltar, né? O Shut Up and Take My Money. Saudades, Futurama. O fim. Bom, mas gente... Eu não lembro o nome do protagonista, tá? Mas divagamos aqui. Divagamos, era Fry. o conteúdo. É o Fry. Tá, mas voltando. Voltando pro assunto, perdão. Gente, Mas... você toma... Hã? Não, eu ia soltar uma curiosidade, assim, aleatória, não querendo causar intriga em ninguém. Não, fala. Mas o dia da sobrecarga da Terra, que é o dia, né, que o Guilherme já explicou. Então, em 2020, em Portugal foi antes do Mundial, foi em 25 de maio. Maio? Os portugueses, Caraca. eles subiram... Calma. Respira. Eles ficaram com uma pegada, o equivalente aos recursos... Ai, gente, eu tô perdida. Tá, Calma. eles estão com uma pegada ecológica eles ficaram com uma pegada ecológica de 2,52 planetas. Caraca. Isso só Claro, gente, isso é comparado pro espaço de terra deles. Não é tipo que eles consumiram pelo planeta todo, né? Senão já tinha acabado, não existiria Portugal. Sério. Não existiria mais terra, vamos não lá. existiria mais terra, ia ser um buraco lá. Centro da Terra Oca, brincadeira. Isso é só pra quem assistiu King pequeno, Kong. fez tanto estrago. Um paísinho tão pequeno, rouba tanto ouro, brincadeira. A gente não sabe se tem ouvintes de Portugal. Mas tá, não vamos entrar nesse assunto. Mas é legal usar esse assunto que a Yasmin abordou sobre consumir 2,5 terras. Tipo, o que seria isso? Pra vocês terem uma ideia, para toda a nossa necessidade, a nossa demanda ilimitada que a gente tem por consumir mais, precisaria de 1,6 terras para poder cumprir tudo isso, sabe? Tipo, você pode imaginar isso, como você coloca nisso uma escala mais palpável, assim. É tipo, a gente tem a Terra que é hoje, ela precisaria ser 1,6 mais ricas em recursos, maior, espaço, tudo, para poder suprir tudo que a gente consome, sem que afetasse negativamente, porque a cada ano que passa e a gente estoura a nossa cota, né, aí estoura o nosso cartão de crédito com a Terra. Oi? Mais perto do fim. É mais perto do fim, porque a gente vai causando problemas que alguns com o tempo vão ficando irreversíveis, né? Por isso que tem tanta locomoção por as pessoas
os governos, né? Não só as pessoas, os governos estarem, tipo, são várias ações que tem que fazer. Igual aquele plano da ONU, que algumas metas são feitas para cumprir em 2030, outra em 2050, tem planos para 2100, são metas para garantir a continuidade da humanidade. Você sabe do que eu tô falando, né? Não tenho certeza. Repete. Que eu não entendi muito bem. Tá. São aquelas metas organizadas pela ONU Sim. com todos os outros países, que dentre delas envolve muita coisa, tipo, garantir saneamento básico, acesso a para todo mundo no globo, a igualdade de gênero, esse tipo de coisa, sabe? E tem as metas ambientais. Claro que nessas metas gerais aborda a parte ambiental, mas fizeram também as metas ambientais para direcionar só para o meio ambiente. E são vários É o Rio objetivos que 20. vem vindo. Oi? Rio 20. É. Ai, Uma das coisas bom tempo de atuais. geografia. Essa aí eu não sabia não, tá? Eu só falei, eu só sabia que tinha, não sabia o nome. Mas aí você realmente foi boa. Eu estudei isso na escola. Nessa aí você foi boa. Aí, gente, escola particular é outra coisa. É brincadeira, eu não sei se é particular ou não. Pior que é. Eu acertei. Não tem muito orgulho, gente, tá? Quero deixar isso claro. Eu acertei sem saber. Mas tá bom, gente. Isso aí não é nada demais. Mas realmente são metas que têm a serem cumpridas. A gente ainda vai abordar bastante isso em outros podcasts. Talvez tenha edições especiais sobre alguns temas que tem muita coisa que dá para ser abordada, tipo pegada ecológica, sobre alguns objetivos que tem para fazer que tipo, foram discutidos no Rio 20. E todo ano essas coisas são discutidas, né? A gente pode falar de desmatamento, muita coisa, tá? Isso é só um pequeno adendo. Tipo, fiquem à vontade para sugerir, pedir temas, tirarem dúvidas. A gente tá aqui só para conversar e trazer informação para vocês. Gente, então, eu só queria dizer que a China está construindo uma cidade floresta, assim, mais ou menos, que é uma cidade, assim, super ecológica, super ambiental, que foi projetada por um arquiteto italiano chamado Stefano Boeri, e deve ficar em Liuzhou, não sei se estou falando certo, tá, gente? E teoricamente pode acomodar 30 mil pessoas. E é tipo uma floresta, só que é uma cidade ao mesmo tempo. Então os prédios têm plantas, tudo super, assim, meio ambiente real. E, gente, é muito lindo, assim. Pelo menos a projeção é muito linda. Que bonito isso aí. Eu fiquei até curioso pra eu mesmo pesquisar. É tipo casas nas árvores. Tipo, aquele cenário, isso aí pra quem curte Star Wars. Tipo aqueles Ewoks no... Pior que não. São as árvores nas casas. São as árvores nas casas. Com as árvores, plantas dentro das casas. É muito louco, é muito louco. Mas quem curte Star Wars pegou a minha referência aí. Não, do Retorno de Jedi. Pegou? Dos ursinhos que vivem nas árvores? Sim. Aliás, eu tô usando uma calça de Darth Vader agora, então assim. Aí, ó. Eu sou fã. Aí, ó. Estamos no lugar certo pra falar disso, então, pessoal. O podcast fica à vontade pra cultura nerd aí, que a gente tá dentro de tudo isso daí. Mas realmente, hoje em dia muitas alternativas estão sendo trabalhadas. Um exemplo são a substituição dos carros movidos a combustível fóssil, né, a gasolina, ao etanol, ao diesel, por apenas veículos elétricos. Então isso passou inclusive acho que nos jornais em geral, né? E a estimativa era que fosse substituído pelo menos metade dos carros por combustíveis, sabe? Fossem substituídos até 2030. Então, até 2030, a média seria que, tipo, 60% da população já estivesse utilizando carros elétricos. Então, imagina, gente, hoje em dia, vocês não têm ideia, não é nem 10% de pessoas que usam carro elétrico comparado a todo o resto. É menos que isso, sei lá, 5% chutando alto. Então, teria que inverter isso. É complicado. E é complicado porque as cidades têm que estar preparadas para receber. Não é qualquer tomada que você encontra e você enfia a tomada do carro nos carros elétricos. Tem que ser uma tomada específica, com uma alta voltagem. Na Europa, até se eu não me engano, eles têm uma grande preparação para isso em vários lugares. Eles tiveram bastante
uma infraestrutura para isso. Mas, por Legal. exemplo, em cidades pequenas aqui no Brasil não tem condição, gente. O povo tá morrendo de corona. Você acha que eles estão pensando nisso? E eu não tô culpando ninguém, eu só tô falando que a situação tá complicada. Aham. É, não tem como você carregar um carro, tipo, que precisa de muita energia, na sua tomadinha 220 ali, sabe? Você vai ficar quanto tempo carregando? Não tem como. Dias. E o problema disso é que, tipo, acho que deve ter muita gente que pensa, pelo menos eu quando era mais novo pensava muito, mas por que simplesmente não fazem isso? Não, vamos fazer, se é só fazer isso, o que que a gente tá esperando? Mas é que envolve muita coisa, né, gente? Não defendendo com unhas e dentes o capitalismo, mas não dá pra simplesmente mudar pra carro elétrico se o resto não tiver um preparo, né? Como, tipo, você pegar uma cidade lá no fim do Brasil, onde tá com estiagem de água, o pessoal tá com problemas, e eu falar pra pessoa, não, vocês não podem mais usar seu carro com gasolina, vai ser carro elétrico, agora vamos mudar aqui. E outra, os postos de combustível, todos vão ter que se adaptar. Se não é mais combustível que a gente vai usar, vai ser o quê? Vai ser energia. Então vai ser lá que a gente vai carregar nossos carros? Tá, vai ser rápido, vai ser demorado. Não dá pra gente esperar 5 horas até o carro carregar para depois ir trabalhar. Então são muitas Exato. coisas que precisam ser É uma que discutidas as ainda. pessoas às vezes esquecem como a parte social e a parte ecológica Uhum. estão conectadas. Tem tudo a ver com preparação e o Brasil não está preparado, infelizmente. Porque de ideias boas, né? Tipo, tá cheio. Mas como aplicar de ideias práticas são poucas. Então não é fácil assim. Igual, a própria energia solar era muito precária antigamente. Mudou muito dos Uhum. anos pra cá e ela começou a ser muito mais eficiente. Tipo, as pessoas tinham perguntas bobas, até tipo, e se tiver nublado? E se tiver à noite? O que que vai acontecer? A casa fica sem energia? Não, não é assim, não é sem preparo assim. Mas foi depois de muito desenvolvimento, muito esforço, muita pesquisa para as coisas ficarem como são hoje em dia. Então, Eu tenho um vizinho que tudo usa isso. Sério? painel solar. É. Por isso que a água tá sempre quente lá. Caraca, que legal. Hoje em dia é mais fácil de replicar isso nas casas também, né? Antigamente era muito difícil e muito caro, sabe? Demoraria tipo assim, instala o painel aí, em uns 10 anos você cobre seu custo e depois você vai passar a poupar. Porque realmente, energia solar você vai estar poupando os seus gastos, mas era muito caro para instalar. Então É que hoje em tem dia gente que está se não tornando sabe algo nem mais se vai viável. estar vivo daqui 10 anos. Então, Então, assim, aí você vai gastar milhares de reais que tá valendo pouco pro quesito internacional aí pra poder fazer isso, sabe? Então é muita coisa. Tem que ter um incentivo pra pessoa fazer isso. As pessoas não vão simplesmente mudar. Queria que fosse fácil assim, mas não é. Tudo precisa ser bem conversado. Então a gente precisa de um país que também esteja envolvido nisso. Ainda mais o Brasil, né? Um país que é tipo estrela assim, quesito ambiental, essas coisas. Pena que hoje em dia tá difícil, né? Demonstrar um país que respeite suas origens ambientais, essas coisas, com tanto desmatamento. e, gente, não é só de notícia ruim, não é só de pessimismo que o Green quer ser feito, a gente jura. Por A favor. gente só tá colocando a realidade. É, Mas, assim, se vocês quiserem fazer alguma coisa, assim, pra ajudar, principalmente pra diminuir essa pegada ambiental, se der, que tal trocar o carro por uma bicicleta? Gente, aquele ventinho gostoso no rosto, eu não sei vocês, mas eu adoro o frio. Ou quando tá calor, aí o ventinho ajuda também. No que vocês puderem mudar, assim, pra diminuir a pegada ambiental de vocês, a pegada ecológica, gente, faça. Porque no final, talvez vocês. Provavelmente vocês vão acabar vendo a diferença porque o mundo tá por um fio. Mas, se o mundo sobreviver, os seus descendentes podem ver. A menos que você não queira ter filhos, aí a questão é mais complicada. mas você não querer ter filhos não significa que você precisa ser uma pessoa apática que não vai pensar no filho dos outros. Você pode também pensar que você quer deixar um mundo pra todo mundo aí, mesmo que você não queira dar continuidade à sua família, sabe? Tem mais gente que tá vivendo aí. Mas são muitos Então, fatores. Pode falar, perdão. Não, pode continuar. Tá. Eu só ia dizer que são muitos fatores que dá pra ficar horas e horas debatendo. São muitos fatores interessantes. Tipo, o que a Yasmin falou é muito importante. Você não precisa esperar o seu governante falar faça isso, faça aquilo. Você começando aqui que faz a diferença. E eu não falo nem tipo, faz isso de graça. Só de fazendo essas coisas você tá poupando dinheiro pra você também, né? Com energia,
com água, energia, todo esse tipo de gastos aí. Consumo excessivo também, né? Que é um mal da sociedade hoje. Consumir pra preencher aquele vazio assim não dá certo. Então, Não funciona, não gente. funciona, gente. Não funciona. Experiência própria. O mais legal de você comprar alguma coisa é esperar a caixa chegar. Depois que você abre, você fala, queria uma caixa nova. Isso é verdade, a gente sente isso. Você comprar algo pela internet, você quer, tipo, sempre ter. Tipo, a ideia de você estar esperando o negócio e falar assim, uma semana chega o que eu comprei. Pô, mó da hora isso aí. Tá Gente, quase a comprando criança caixa. realmente. A criança no Natal, quando ganha o presente, realmente brinca com o brinquedo ou ela brinca com a caixa? Parem pra pensar nisso. É verdade. Então, é um negócio que já vem estruturado na gente. E não é, tipo, não dá pra botar a culpa, falar, é culpa do capitalismo isso. É do ser humano isso. É do ser humano Que criou o capitalismo? que criou o capitalismo, porque o ser humano é assim. O ser humano não cria o capitalismo porque o capitalismo domina o ser humano. O ser humano é o capitalismo também. Então é tudo uma mudança de pensamento que tem que ser, que a gente tem que ir aplicando pra gente começar a ter mais empatia, não só com as outras pessoas ao nosso redor, mas com o meio ambiente, com o planeta que a gente vive. Que ele, mais do que nunca, tá precisando dessa empatia hoje em dia, viu? Então, gente, pra dar aquela finalizada, pra fechar, então eu vou dar uma revisada assim nas dicas legais que a gente deu pra diminuir a pegada ambiental. Usar bicicleta quando der, em vez de usar o carro. Comprar em brechós, vocês não têm noção do quanto isso ajuda o meio ambiente. E as roupas, assim, tem brechós muito bons. Eu conheço vários, só na minha cidade pequena. Carro elétrico, se der, né? Se estiver morando em algum lugar com infraestrutura para isso. Guilherme, alguma coisa a acrescentar? Claro, tipo, o básico mesmo. Eu gosto de partir do básico porque eu acho que é lá que dá pra todo mundo replicar. Tipo, realmente, tomar cuidado com o seu desperdício de água. Isso realmente faz diferença. Com o seu consumo elétrico. Seja, tipo, o pessoal não sabe, mas, tipo, o que mais consome energia numa casa é o chuveiro. Não sei se vocês sabem isso. Então você tá gastando energia e água. Então, toma cuidado com isso. Então, são pequenas coisas que você pode ir fazendo também. E só para não falar que a gente não é só de notícia ruim que a gente vive, também tem pessoas lutando por isso. Não é só um aqui, um doido ali falando de alguma coisa, só gente pessimista e não fazendo nada. Então tem várias vertentes que a gente estamos trabalhando, né? Tanto as pessoas trabalham por abandonar as energias fósseis, né? Parar de utilizar o petróleo como a gente utiliza e é tão dependente hoje em dia. A gente também controlar nossa emissão de carbono, tá aí uma das coisas que é uma das próximas missões globais, que é a neutralidade de carbono, que dá pra gente abordar em outro podcast. E são muitas coisas. E também coisas inovadoras que eu tô ouvindo por aí. Algumas pessoas dizem, eu não lembro quem comentou, se foi o próprio Elon Musk ou foi outro cara da área espacial, falava que exploração espacial não é tipo pra vamos fugir daqui, mas é ajudar o ser humano a achar outro lugar para proteger a Terra, porque a gente continua se expandindo. Tá, mas isso aí foi só uma divagação. Mas várias coisas, tipo energias renováveis, energias novas, as pessoas estão sempre em busca disso, estão estudando para cumprir os objetivos, porque se tudo que tá lá for cumprido tipo nos próximos 60, 70 anos, muita coisa vai mudar, tipo o que está escrito nesses objetivos forem cumpridos, olhando hoje em dia, tipo, da gente aqui, parece uma coisa utópica, sabe? Uma coisa que não parece real, algo tipo, parece impossível. Mas se cada um fazendo a sua parte, ajuda isso a chegar mais próximo possível, sabe? Cada um fazendo o que dá pra fazer, apoiando essas causas e não falando que isso é bobeira e perca de tempo, realmente. Esse futuro fica mais próximo da gente. Eu acho que é Falou isso, né, bonito. Yasmin? Quer falar mais alguma coisa? Não, acho que a gente já falou tudo que tinha que falar. Acho que deu pra finalizar com uma frase de efeito aí. Gente, então é isso. Obrigada por Uhum. escutarem. Fiquem em casa, usem máscara se precisarem sair, não esqueçam do álcool em gel Com e certeza. tentem diminuir a pegada ecológica de vocês. Por favor, pessoal. A gente vai estar trabalhando no nosso próximo podcast. Igual eu falei no começo. Fica atento às redes sociais que a gente vai estar atualizando lá sempre. Vai tentar estar produzindo mais conteúdo extra pro podcast. E
sempre tá trazendo alguma coisa diferente para vocês aqui. Qualquer dúvida, qualquer curiosidade, qualquer apontamento que vocês tiverem para fazer, por favor, façam. E fique ligado, por favor, no nosso Instagram, que a gente também tem outros projetos que a gente trabalha, com várias oportunidades e formas diferentes de pensar. Então olhem lá o projeto Future Seeds, que a gente tá lá sempre divulgando de tudo um pouco. E obrigado pela atenção de vocês. Tchau, gente! Tchau, tchau.